Fala, cantor Itanigro, tudo bem? Obrigado por estar aqui com a gente. Instituto Doses de Amor, obrigado. Para a nossa convidada. Ah, sim, Patrícia já entrou. Já vou chamar já, Patrícia. Deixa eu só acabar aqui a nossa música de início de programa. Agradecer ao meu grande amigo Jomar, músico e produtor, um excelente produtor musical lá de Salvador, que nos presenteou com essa linda trilha sonora. Vamos lá. Olá, boa noite. Estamos começando mais um 10 Perguntas aqui pelo arroba 10 Perguntas. Hoje a nossa live entrevista live em caráter excepcional. Terça-feira às 20 horas, estamos recebendo Patrícia Marques, ela que é vice-presidente do Instituto Doses de Amor. Boa noite, Patrícia, tudo bem? Oi, boa noite, Augusto. Tudo bem contigo? Tudo jóia? Graças a Deus, tudo bem, muito obrigado. Muito obrigado pela compreensão, porque nossa live seria ontem, sempre às 21 horas de segunda-feira, mas acabou a luz. E hoje estamos aqui firmes e fortes às 20 horas, porque daqui a pouco teremos uma grande concorrência, o Jogo do Brasil. Sim. Mas o assunto é muito importante, achei melhor marcar hoje para as 20 horas, tá certo? E antes de começarmos com as nossas 10 perguntas, eu gostaria que você pudesse falar um pouco da sua formação e falar um pouco quem é a Patrícia Marques. Oi, boa noite a todos. Muito obrigada, Augusto, pelo convite. Eu, falando como Instituto Doses de Amor e também como Patrícia, agradeço imensamente aí o convite para falar um pouquinho, né, sobre esse assunto que é um tabu para muitas pessoas ainda, né? E eu sou a Patrícia Marques, gosto bastante desse sobrenome, é um sobrenome do meu pai. E eu tenho hoje 40 e alguns anos, eu acho que eu já perdi as contas, quando depois dos 40 a gente nem conta mais, né? Também não faz muita questão. Essa carinha de jovem. Eu sou mãe da Maria, né? É uma linda menina aí de 17 anos, minha princesa, sou formada, sou analista de RH, atuo, né, no escritório de contabilidade. Só que além do computador, eu gosto muito de estar envolvida no meio de pessoas, projeto social. Então, além do dia a dia, né, do horário comercial, eu tenho essa abertura aí para projeto social. Quando eu já vou ver, já estou lá no meio, lá fazendo alguma coisa, né? Então, eu gosto bastante. Tá certo, e assumiu a vice-presidência do Instituto Doses de Isso, Amor. Vou mandar um isso abraço mesmo. aqui para a Raina, né, a doutora Raina, que esteve aqui comigo, ela que mora aqui de Diadema, ao nosso cantor Itanigro, da NH Produções, a grande amiga Rosa, boa noite, que também está aí passando um pequeno aperto, mas graças a Deus está bem, e as outras pessoas que estão aqui com a gente. Quem puder já compartilhar essa live será muito importante. Bom, Patrícia, todo mundo sabe, né? E quem não sabe, fique sabendo. A Patrícia teve aí um câncer de mama. Então, a minha pergunta vai começar assim. Me conte como foi a trajetória com a descoberta e o decorrer do tratamento com o câncer. Certo, eu vou explicar aqui. O que acontece. Muitas vezes as pessoas falam em relação olha, minha mãe teve o câncer. Não, minha mãe não teve, não tive tia, não tive vó. Não, não, eu estou livre disso, né? Não vai acontecer. Não, né? Nós temos várias outras situações que pode levar também ao câncer de mama. No meu caso, eu também não tenho um parente, né? Não tenho parentesco próximo para o câncer de mama. Tenho um pouco mais distante, mas não tão próximo. E no meu caso, né, eu fui fazer exames preventivos e através do exame preventivo eu estava lá. O diagnóstico de um carcinoma, né? Carcinoma ductal invasivo, vamos dizer assim, é um nome bem estranho. Isso foi em início de 2021.
E foi bem no auge de algumas coisas acontecendo da minha vida. Tinha acabado de iniciar uma nova formação. Eu tinha entrado num trabalho que eu saí de um CLT, fui para um PJ. Então, tudo estava encaminhando bem, né, aos meus olhos. E aí, tinha acabado de trocar um convênio, fui para um convênio bom também. E dentro disso, iniciei aí todo esse percurso, né, de estar fazendo os meus exames preventivos. E quando eu me deparei, né, com esse nome, eu lembro até hoje que quando eu fui fazer o exame, pediram para repetir umas 2, 3 vezes o exame, Nossa, de um lado. E eu cheguei em casa, na época, eu tinha falado até para o meu esposo, eu falei, nossa, aconteceu alguma coisa aqui, porque me pediram para repetir 2 vezes o exame. E ele falou, não, não é nada, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, a gente sente já, né, que tem alguma coisa de errado. E de fato, né, eu descobri aí. E eu troquei de médica, porque eu também não me sentia confortável com a médica, porque eu tinha acabado de trocar de convênio e estava ali me adaptando nos médicos, né? E é um alerta também que eu dou aí para o pessoal. Às vezes você acha que fica refém daquele médico, aquele médico que é seu médico há muitos anos e tal. Se você não se sente segura, troca, né? Porque foi nessa troca que a gente detectou um exame um pouco mais avançado. Quando eu certo. fui ver, né, estava lá o câncer de mama e iniciei aí o tratamento, fiz uma cirurgia, a gente chama de quadrantectomia, né? Um quadrante, que não é a retirada total da mama, é só onde que está mesmo ali o câncer, e preservando a mama, né? Hoje a gente tem essa cirurgia. Fui fazer, depois que eu voltei da cirurgia, eu ali me deparei com a palavra quimioterapia, né? Então, a palavra quimioterapia, essa aqui é o impacto, né? Sim, Toda aquela situação que você pensa, né? Será que eu vou conseguir, né? Porque a gente já pensa no, ainda mais a mulher quando é vaidosa, tinha um cabelo bem grande, loiro, e aí gostava bastante do meu cabelo, e eu falei, meus cabelos vão cair, né? Eu vou passar muito mal. E aí começou todas essas intercorrências, né? Então, assim, de início eu tive até um pouco de crise de ansiedade, né? Em relação imagina. a isso. Não queria falar com ninguém e não queria conversar, não queria falar sobre, não queria estar no meio de pessoas. É como se a gente abrisse um buraco e entrasse e falasse: e agora? Será que eu vou sobreviver? Estou com câncer? Imagina. Vou sobreviver? Eu tenho minha filha na época não tinha nem completado 15 anos, se eu não me engano, não tinha nem completado 15 anos ainda, estava com 14, 13 para 14 anos. E aí eu pensei em tudo isso, né? Acabei de tentar uma formação, acabei de entrar num trabalho que é um pouco melhor, tal. E aí passam mil coisas na sua cabeça, né? E aí essa mudança nos traz medo, né? Nos traz Imagina, confronto, medo. imagina. E só que aí eu tive uma pessoa que me inspirou, né, a prosseguir. Hoje ela não está mais em vida, mas é minha sogra, né? Eu sempre falo dela porque realmente ela foi a primeira mulher que me inspirou. E quando ela falou para mim que ela teve um câncer no ovário, que eu nem sabia, no útero, eu teve que tirar o útero e no dia seguinte ela tinha que trabalhar porque ela tinha que dar de comer para os filhos, né? E aí eu Imagina. falei, gente, mas essa mulher conseguiu, por que que eu não vou conseguir, né? Aí eu falei, não, vamos levantar a poeira e vamos dar a volta por cima. E aí eu comecei a olhar as coisas de uma outra forma, né? Pedir para Deus, assim, que me desse umas estratégias para sair daquela situação. E aí eu comecei as químios. Aí na primeira químio a gente fala que ela é terrível, porque a gente chama de químio vermelha e químio branca, né? A vermelha, ela é um pouco mais agressiva, a composição dela é um pouco mais forte. E aí ela que cai esses cabelos, né? Tanto que tem tipo de câncer que nem cai o cabelo, não cai o cabelo, porque com a químio, porque a composição é diferenciada. Então, essa vermelha, ela que é o terror da mulherada, né? E aí, com 14 dias que eu fiz a quimioterapia, eu fui até o banheiro, né? Fui pentear meu cabelo. Quando eu passei a mão assim, saiu um pedaço de cabelo na minha mão. Até lá no meu Instagram tem uma foto lá que eu coloquei. é,
do cabelo na pia. Foi exatamente naquele momento, meu cabelo saiu na. E assim, a gente fala sobre o cabelo cai, o cabelo cresce, né? O pessoal fala muito assim, não, mas fica tranquila, o cabelo cresce, o cabelo cresce. Mas a gente Tem uma pequena travadinha normal, opção não tem sua, problema. né? É a opção sua de raspar o cabelo e aí tá tudo bem, né? O cabelo vai crescer, daqui uma semana já tem lá uma moitinha crescendo. E quando você não tem, né, essa previsão de quando vai começar a crescer, né? Quando que vai começar? E você olha o seu cabelo, é zero. É um cabelo que você não vê moitinha, você não vê nada. É a cabeça, é igual essa testa aqui, ó. É a parte de cima da cabeça. Ah, eu tenho até uma foto, ó. Eu separei aqui uma foto, porque a gente, depois eu vou chegar nessa parte, mas eu tenho até uma foto em relação a isso, ó. Essa aqui é uma foto, Nossa, interessante. Ué, não é né? fácil. E aí, é, cabelo a gente fala, né, sobre essa questão do cabelo cresce. E aí eu perdendo meus cabelos, né, e a primeira coisa que eu pensei, eu falei, isso é sinal que tá funcionando o remédio. Então vamos encarar isso que tá fazendo bem e a gente vai para cima, né? Vamos para cima. E aí depois de uma semana, né, que começou a cair o cabelo, chamei uma amiga minha, vem raspar meu cabelo, vem cortar meu cabelo. E aí ela, com muita luta, relutou e veio, raspou, né, meu cabelo, cortou, é uma amiga minha cabeleireira. E aí, quando eu me olhei no espelho e eu me vi careca, né, que eu olhei e me vi careca, assim, eu falei, nossa, mas não é que você é uma careca bonita? É verdade. Caramba, meu! Eu falei, poxa vida, você é uma gata careca, entendeu? E aí eu falei assim, não, você é bonita, você é além do seu cabelo, você é além Sim, não tenho dessa dúvida. doença, você é além. Isso me deu uma força, sabe? Uma Sim, sim, força, autoestima. que é sobrenatural, porque é autoestima mesmo, né? Você olhar e falar assim, não importa o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, você tá bonita, você é bonita e você vai continuar além das expectativas das outras pessoas, né? E isso me fez encarar dessa forma, sabe? De uma forma que eu falo hoje, assim, que é o que eu falo para as meninas, sabe? Não, você é linda, você é além do seu cabelo, né? Ó, meu cabelo já, ó, meu cabelo já. E aí eu falo, não, vai crescer. Eu sei que vai demorar, vai ser difícil, né? O meu, eu fiquei de maio até, eu acho que novembro, careca. Careca, zero. E aí começou a crescer meu cabelo mais ou menos em dezembro. E aí eu falo para as meninas, vai demorar, vai ser difícil, vai ser dia que você vai acordar e você vai olhar no espelho e você vai falar, como eu tô feia hoje, estranha hoje, isso aqui não sou eu, mas tá tudo bem, passa um batom, passa um rímel, passa um pó no rosto e vai pra luta. Põe um lenço, põe uma peruca, você é bonita. E aí eu fui fazendo as quimioterapias, tive algumas intercorrências, né? Tipo, ir para o hospital, tomar remédio na veia, porque eu passava muito mal. E e aí, mas só que foi um dia após o outro. No meio da quimioterapia, minha vesícula deu uma louca nela, que ela queria sair de qualquer jeito. Eu tive uma pedra na vesícula, eu tive que fazer cirurgia. E aí eu falei, gente, parece que assim, eu ainda falei, do final, eu falei, alguém anotou a placa do caminhão, porque tudo aconteceu. Parece que o caminhão passou por cima de mim. E, Imagina. sabe? E aí eu falei, mas eu consegui. Né, fiz as químios, terminei essas 4 químios vermelhas que a gente chama, e aí comecei as 12 brancas. E essas brancas foram mais maleáveis, não parei de trabalhar, continuei trabalhando, fiz home office, né? Fiquei trabalhando home office em casa. Aí, deixa eu só fechar aqui. Patrícia, e me diz uma coisa: quais foram os maiores desafios enfrentados no início do tratamento e como, por exemplo, dar notícia aos seus familiares? Então, essa questão aí foi bem complexa, né, em relação a dar notícia para os familiares, porque a gente que está passando pelo tratamento, a gente pensa assim, a gente tem que ir, né? Não tem jeito, né? A gente ou vai, não tem uma outra opção. Eu falo que voltar para trás não é nossa opção, né? Desistir não é nossa opção. A gente tem que seguir. E para falar com os nossos pais, né?
filhos, esposo, esposa. E aí eu falei assim, mas eu queria uma estratégia, sabe? Para que não fosse uma coisa pesada. E isso para mim foi o maior desafio, porque meus pais estavam com Covid na época. Porque foi em Nossa, 2000, foi em 2021, na época do sim, Covid, sim, né? sim. Na época da bomba do Covid. E aí os meus pais com Covid, e eu precisava contar para eles, mas aí eu fiquei com medo da imunidade baixa. E aí, assim, sabe, foi tão perfeito, né? Que foi que Deus me deu uma estratégia, assim, de eu contar como se fosse uma história de uma outra pessoa. Aí eu falei, nossa, eu tenho que contar para vocês uma história de uma pessoa é, que tá passando por um processo e comecei a contar. Mas eu comecei a contar, eu falei hoje, né, até para uma amiga minha, mais gratidão e menos reclamação, né? Eu Sim. comecei a contar como gratidão. Eu comecei a contar uma linha de raciocínio como gratidão. E aí eu falei, olha, trocou de convênio, descobriu, sabe, no tempo certo, já tem data para cirurgia, conseguiu um médico bom. E eu comecei a contar assim, assim. Aí no final eu falei assim, então, essa pessoa sou eu. Nossa, em E plena aí pandemia. Em plena pandemia, meus pais, assim, eles tinham saído do Covid, né? Fazia já uns 10 dias, mas eu descobri eles estavam com Covid ainda. Inclusive, eu tinha que ir lá, levar alimento para eles, levar remédio. Eu ia com máscara, com um monte de coisa, porque eu tinha que fazer a cirurgia, não podia pegar Covid de jeito nenhum. E aí eu tinha que contar para eles. E aí a minha mãe falou para mim assim: Nossa, mas você não vai fazer a cirurgia da vesícula? Agora é o câncer, não tô entendendo. Aí eu. Mãe, eu estou com câncer de mama, mas tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Eu vou fazer o tratamento e vai ficar tudo bem. E aí, naquela hora que eu achei que ia ser um desafio tão grande, os meus pais me abraçaram, sabe? Aí a minha mãe falou pra mim assim: Não, filha, eu vou com você, né? Pode ir, a gente vai estar junto nessa. E aí eu achei que ia ser um desafio tão grande para mim foi confortante, né? Tudo que eu acho que eu pensei que ia ser um desafio, na verdade, foi experiências, né, que eu tive, não foram desafios, foram experiências que hoje eu chamo de experiências, vamos dizer assim. Tá certo, tá certo. Parabéns. Eu estive com você há poucos dias num curso de locução. Quando você começou a contar essa história, nós tínhamos que contar algum tipo de história para fazer o nosso trabalho de podcast. Eu falei, esse vai ser um assunto que cada dia que passa, né, o câncer está aí, né? Está ficando muito mais perto do que antigamente, né? É, Então, esse é um assunto bem importante. Aproveitando que você falou da sua sogra, hoje está uma confusão aqui no estúdio aqui. Você falou da sua sogra sobre o útero, né, o ovário. Vou aproveitar e falar aqui um assunto muito importante. No calendário de saúde do mês de março, ele é representado pelas cores amarelo, azul e lilás, simbolizando simbolizando campanhas de conscientização sobre diversas doenças, como endometriose, o câncer de colo do útero e o câncer do intestino. Então, hashtag prevenção, para que a gente não escute cada vez menos falar sobre o câncer. Tá certo? Patrícia, enquanto você toma sua água, deixa eu mandar um grande abraço para o meu amigo sim, Gil Lisboa, é o tarólogo que vai estar aqui comigo no dia 7/4, falar sobre o que vai acontecer nesse ano de 2025. Quero mandar um grande abraço também para o nosso querido amigo Ricardo Bresser Pereira, ele que é o diretor comercial e um dos nossos patrocinadores do programa 10 Perguntas, é sobre a Seiva. Obrigado, Ricardo, por estar aqui com a gente, a Seiva. Muito obrigado também ao André Curti, que estão dando esse apoio e acreditando no programa 10 Perguntas. A Seiva é um marketplace de produtos e serviços sustentáveis feito para quem quer cuidar de si e do planeta. Quem quiser saber um pouco mais sobre a Seiva, www.seiva.com.br. Produtos sustentáveis com a Seiva. Tá certo? Está chegando muita pergunta. Chegou uma pergunta aqui, inclusive, de Salvador, da minha grande amiga Sabrina, que está aqui com a gente. Tem muita gente já entrando na live, às vezes eu quero dar tchau, mas não consigo, porque a gente se perde um pouco a noção. Mas, Gil, relato bonito de luta. Obrigado, Gil. Patrícia, olha, deixa eu parar isso aqui. Está todo mundo ligando e a hora não é hora de ligar. Patrícia, qual foi a sua rede de apoio e você acha que essa ajuda fez a diferença dessa sua trajetória? Qual foi a sua rede de apoio e você acha que essa ajuda fez a diferença na sua trajetória? sim. Minha maior rede de apoio foi a minha família, né? Meu esposo, hoje ele não está presente mais, né? Agora em setembro do ano passado, fez 6 meses que meu esposo faleceu por uma intercorrência cirúrgica.
é um rapaz novo, né? Mas que Deus quiser sim, né? E ele, na época, ele me acompanhou em todas as quimioterapias, em todas as químios, né? Então, é, ele ia até a químio, participava comigo da químio, ficava junto comigo lá no momento da químio. Por que que eu enfatizo muito essa questão do esposo, né? Porque hoje é comprovado que mais de 70% das mulheres que descobrem um câncer, elas são abandonadas. Nossa, Sim, a gente tem esse percentual alto, infelizmente. Nós temos algumas das meninas também lá do nosso grupo, né? Que elas passam por isso e ver essa questão, né? Que eu não sei o que que acontece com determinados homens. A Jô tá até falando, sim, é verdade, né? Que com determinados homens, não sei se eles não conseguem lidar com a situação, algumas, não sei qual é a questão, mas elas acabam sendo abandonadas. E eu tendo meu esposo do meu lado nesse período tão difícil para mim, né? Um período crítico, foi assim, muito bom, né? Foi muito bom. A minha filha, ela era adolescente, mas ela já entendia muito bem do que estava acontecendo. Então, muito solícita, muito próximo. A minha mãe, ela largava as coisas na casa dela para vir cuidar de mim. Então, ela passava assim uma semana na minha casa toda vez que eu ia fazer químio. O meu pai, na época que eu raspei o cabelo, eu mostrei para ele e aí ele ficou bem debilitado, sabe? O olho dele encheu de lágrima, porque eu fiz um vídeo com ele estava na casa dele, eu falei, pai, você tá pronto para ver uma carequinha? E eu tava de boné, e aí na hora que eu tirei o boné, ele falou assim, ele encheu o olho dele de lágrima. E aí eu falei assim, gente, eu acho que foi muito forte isso para ele, né? E eu falei, eu vou ter que andar só de boné, cobrir minha careca para ele não ver, né? A partir de então. E aí no dia seguinte, ele sumiu o dia inteiro. E quando ele apareceu, aí eu falei, nossa, cadê o pai? O pai sumiu, o pai sumiu. E eu ligava para ele, nada e nada. E aí ele me ligou no final do dia e falou para mim assim, fecha o olho. Aí eu fechei o olho. Aí na hora que eu, tipo, que eu abri o olho assim, ele falou, pode abrir. Aí na hora que eu abri o olho, aí ele tava carequinha. Ele tinha raspado a cabeça e nossa. tinha falado para mim que só ia deixar o cabelo crescer quando o meu crescesse também. Inclusive, ele tá na live aí, ele é o José Marques, tá na live. Beijão, E, José. e aí, assim, pra mim, foi assim, sabe? Foi um bálsamo pra mim, que eu vi que tava todo mundo, sabe, junto. E além da minha família, tinha meus amigos, né? O pessoal da minha igreja, sabe? Recebia várias orações, muitas energias positivas, o pessoal mandava mensagem, tinha amigas minhas que traziam umas quentinhas para mim, uma trazia um pãozinho, outro trazia a sopa. E como a gente estava em época de pandemia, eu não tinha muita visitação, mas elas vinham até minha porta, deixavam aqui com a minha mãe. Então, assim, essa rede de apoio de amigos e familiar, né? É Hoje eu muito falo importante. assim, muito importante, mesmo que você não saiba o que você falar com uma situação dessa, quando você tem um parente, quando você tem um amigo que está passando por isso, mas liga e fala assim, olha, eu estou aqui, viu? Eu estou aqui. Se você precisar, eu estou aqui. O que que você precisa? Me fala. Eu estou aqui. Só o fato da pessoa saber que você está ali, sabe, faz toda a diferença. Porque esse mundo do câncer é um mundo solitário. É um mundo que você não entende o que está passando, nem você que está fazendo tratamento e nem as pessoas ao seu redor. Então, você se sente sozinho muitas vezes. Então, se você tem uma rede de pessoas que pelo menos estão ali segurando sua mão, faz toda a diferença. E além da minha família e dos meus amigos, eu me inspirei em mulheres que estavam também fazendo o tratamento. Mulheres que já tinham passado pelo tratamento, mulheres que estavam no início do tratamento, mulheres que estavam no tratamento junto comigo. Então, eu conheci uma diretora de um instituto paralelo ao nosso, que ela é em Curitiba, Legal. e através dela, né, ela foi ponte para a gente aí se unir a Marta hoje, que é do Doses de Amor, que depois eu vou chegar nessa história do Doses. Ah, tá chegando várias perguntas, inclusive eu preciso já falar que a minha produtora está mandando mensagem aqui sobre isso, porque a gente queria nessa primeira parte
entender um pouco sobre como você reagiu, quem foram as pessoas que estavam do seu lado, como é que foi a primeira vez, ficar careca. E quando você falou agora, nossa, quando eu passei a mão e caiu um pouquinho de cabelo na pia, acho que ali foi a hora que você falou, agora agora é comigo. Então isso é muito importante. Você também comentou, né? É o que eu falo, levante essa corda poeira e dá a volta por cima, né? Reconhecer a queda, né? Isso é muito importante. Bom, são 20 horas e 26 minutos, hoje é terça-feira, né? Nosso programa geralmente é de segunda, mas hoje, em face de ontem ter problema com energia no bairro, passamos para hoje, terça-feira, às 20 horas, porque daqui a pouco temos o Jogo do Brasil. Mas o assunto é tão importante que eu não poderia ficar batendo de frente. Tá certo? Para você que está chegando aqui agora na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas, Patrícia Marques, ela que é vice-presidente do Instituto Dose de Amor. Patrícia, chegou uma pergunta aqui de Ribeirão Preto, da minha grande prima, Fátima. O que é o Instituto Dose de Amor e como é para fazer parte dessa instituição? Legal. Vou falar um pouquinho de como é que surgiu o Instituto Dose de Amor, né? Porque aí a gente já responde a pergunta dela. Bom, o Instituto Dose de Amor, eu não posso deixar de falar da nossa presidente, Marta Adriana, né? A Marta é nossa presidente. Nós somos os braços da Marta, né? Nós temos uma composição de diretoria, eu sou a vice-presidente, mas nós temos secretária, tesoureira, e nós todas somos iguais, nós pensamos iguais, nós dividimos opiniões, né? Nós sempre estamos ali debatendo, mas nosso pilar ali, né? A nossa ponte é a Marta. Tudo começou através da Marta. Certo. A Marta, em 2020, ela teve um câncer de mama, o esposo tinha tido um câncer da próstata, e depois, anos depois, ela teve o câncer de mama. E quando ela fez o tratamento do câncer, né? Quando ela fez o tratamento quimioterápico, ela percebeu, né, indo lá no tratamento para receber a quimioterapia, aquelas mulheres que tinham, né, dentro das salas ali, mulheres com falta de informação, mulheres abandonadas, mulheres muito tristes. E aí, ali, ela começou a levar mimos para essas mulheres. Ela fazia um pacotinho, né? Às vezes um batom, um livretinho, alguma coisa assim, um lenço, e levava quando fazia o tratamento. E ela chamava isso como doses de amor. Eu estou levando uma dose de amor, né, para os pacientes. E aí, dali, surgiu algumas meninas, né, que decidiram entre elas, ela e as meninas, a formar um grupo de WhatsApp. Começou com 3 meninas, né? E depois de um tempo, esse grupo foi se formando, uma chamando uma chamando a outra, né? E aí ela percebeu, sem cogitar, sem antes mesmo pensar, já tinha um grupo formado aí de mulheres, né? Um grupo que tem um acolhimento dessas mulheres, um grupo que essas mulheres podem falar os sentimentos dela, os pensamentos, um grupo que você não tem vergonha das perguntas, não tem pergunta certa, não tem pergunta errada, né? Um grupo que você pode ajudar porque você já passou por exemplo, você está passando mal, muito mal, e aí você pode dar uma dica para uma menina que está começando agora e está passando mal também, né? Então, assim, ela começou com esse grupo. E, inclusive, né, eu fui, através do Instituto Mulheres que Inspiram, que é lá de Curitiba, com a Nanda, né, que é nossa parceira, a gente fala que é um laço entre nós, que ela me convidou para participar de um livro que estava no projeto ainda, né, ela e a Marta, né, Instituto Dose de Amor e Mulheres que Inspiram. E ela me apresentou a Marta, porque eu tinha muita vontade e desejo de participar de um grupo próximo, porque como era em Curitiba, muito longe, eu queria participar de um grupo próximo. E aí foi que a gente se uniu, né? Esse laço entre nós e entre a Marta. Hoje a gente tem o livro, né? Que a gente escreveu o livro, esse aqui é o primeiro livro, que chama Um Laço Entre Nós. E antes, quando a Marta ela levava os mimos no hospital, hoje o Instituto faz isso, né? A gente deu sequência nisso lá atrás, que a Marta surgiu no coração dela, né? Esse projeto de acolher essas mulheres, de estar aí próximo dessas mulheres. Hoje
a gente, como instituto, a Marta não faz mais sozinha isso, né? Hoje tem um grupo de outras mulheres que já passaram pelo tratamento, a gente tem uma rede de voluntários também que vai nos hospitais e levam gratuitamente esse livro, né? A gente já tem já 3 livros. Esse, aí eu tenho o volume 2 e o volume 3, que é o Sobrevoo. São O 10 perguntas deve histórias. ficar muito contente de receber os 3 exemplares, viu? Sim, nossa, olha, tá vendo? Vamos conversar sobre isso depois. Imagina. Mas, com certeza, vamos conversar. E então esse livro ele é doado gratuitamente para paciente oncológico, né, para as meninas, tanto as meninas quanto os rapazes também, porque está dentro de um hospital. A gente tem a capelania dentro do Hospital do AC Camargo, do Hospital Geral de Guarulhos também, que as meninas também representam lá um instituto, vão até lá e praticam essa dose de amor, né? Leva para essa dose de amor para outras Com pessoas que estão certeza, ali com no tratamento. certeza. Eu mesmo já fiz isso, né? Já participei, já tive a oportunidade de participar e é gratificante. É gratificante você estar num hospital que um ambiente pesado, um ambiente triste, um ambiente complicado, e aí você chegar com uma dose de amor, né? E a dose de amor é o quê? É um lenço. Eu separei algumas coisas aqui para a gente mostrar, porque eu preciso que as pessoas elas vejam, né? O que de Sim, fato a gente leva até os hospitais, né? Então a gente leva um folhetinho, né, que chama O Ano Todo é Rosa, com algumas informações aqui do Instituto, algumas informações boas também em relação à parte oncológica. A gente leva alguns livretinhos também, né, junto dentro desse kitzinho. A gente leva uma correntinha, pulseirinha, ó, um lenço, às vezes aí junto também um batom, alguma coisa de maquiagem. Todos esses itens a gente tenta montar um kitzinho com muito amor, com muito carinho, para levar, né, para essas pessoas que estão aí precisando de uma dose de amor. Então o instituto ele veio através da Marta lá atrás, um desejo no coração dela, né, numa atitude dela, e isso foi em 2020. Em 2023, se eu não me engano, a gente está em 25, né? 2023. O Instituto agora em 2025 fez 5 anos, né? Mas de Instituto total. Mas em 2023 a gente oficializou o Instituto. legal. A gente tem CNPJ, né? A gente fez agora em janeiro, a gente fez 2 anos de CNPJ. Muito bom. E hoje a gente tem a Casa Rosa, que é uma casa de acolhimento, né? Que a gente chama, que tem as nossas atividades lá dentro também. Então, respondendo a pergunta dela, como fazer parte, ela quer saber em relação à voluntária, ir conhecer. Do voluntário também, do modo Então, geral. se ela quiser conhecer um dia a Casa Rosa, ela pode estar chamando a gente aí no direct, né? Eu também, pode também me seguir no Instagram, eu @patriciardmarques, que hoje eu entrei pelo Instituto, mas eu também tenho meu Instagram pessoal. Sim, E a sim. gente pode marcar, né? A gente pode marcar uma visita. Inclusive, agora, em abril, não me lembro o dia, se uma das meninas estiverem aí, pode deixar a data. Eu acho que é agora no começo de abril, nós vamos ter um bazar lá no Instituto. Legal. Vai ser num sábado. Se caso, né, vocês queiram conhecer a casa, quiser nos conhecer, nós vamos estar lá, né? Todas nós, né, na diretoria. E as meninas também, algumas meninas do grupo, vão estar lá no sábado, no bazar. E aproveita para conhecer a casa também, né? Sim, E sim. conhecer o projeto, conhecer as coisas que a gente faz, porque além disso, a gente tem muita coisa legal, muita coisa boa que a gente Eu vi. compartilha. Olha, deixa eu aproveitar, eu sempre faço, quando está no meio da entrevista, um momento interativo. A minha amiga Sabrina, lá de Salvador, ela mandou uma mensagem interessante. O acolhimento acalenta a alma de quem precisa se fortalecer cada vez mais. A oração também é o elixir que potencializa a cura. O olhar repleto de gratidão também faz a diferença em todo o tratamento de doença. Obrigado, Sabrina. Obrigado mesmo, uma grande amiga minha de Salvador, que a tecnologia nos aproximou. Tem muita gente entrando aqui. A Natuna, minha amiga aqui da Zona Sul de São Paulo, Nenê Sambista de Salvador, muito obrigado. Ellen Andrade, o momento que gera muito medo e incertezas, mesmo com toda a nossa fé em Deus, porque Ele é o nosso cuidado. Deixa eu ver o nome da pessoa. Ellen Andrade. Helena Andrade, é isso? Ellen Andrade.
Obrigado, viu? Valeu mesmo. Sororidade. Nossa Senhora. Mulheres extraordinárias, é exatamente isso. Muito obrigado, viu? Otávio está aqui com a gente, João Alcântara já está aqui em algum momento, Jaque Prudente. É isso aí, muito obrigado mesmo. Deixa eu aproveitar, mandar um grande abraço aqui ao um dos nossos patrocinadores, para o Wilton Oliveira. Muito obrigado, da WJR Creative. Valeu, Wilton. Já está há mais de 4 anos comigo aqui, acreditando. Ele é o responsável pelo nosso designer aqui, do nosso banner, WJR Creative. Quem puder já seguir, www.wjrcreative. Tá certo? Vamos lá. A nossa sexta pergunta aqui. Quais serviços de apoio psicossocial, desculpa, quais serviços de psicossocial a instituição oferece aos pacientes e familiares durante o tratamento? Essa pergunta veio aqui da Zona Oeste, Alto de Pinheiros, nosso querido grande amigo Ricardo Pereira, um dos nossos patrocinadores aqui do programa 10 Perguntas. Legal. Então, como eu disse, a gente não faz nada sozinho, né? A gente não faz nada sozinho. Na vida, a gente não faz nada sozinho. Às vezes a gente pensa que a gente pode fazer tudo. Não, a gente não faz nada sozinho. E não é? Então, a gente tem um apoio aí de vários parceiros. Aqui na live está a doutora Ana Paula, que é nossa psicóloga, ela já até colocou aí. Ela é maravilhosa, né? Ela faz um trabalho voluntário com a gente. A gente tem as terças-feiras terapêuticas, que são terças-feiras em grupo, com as mulheres, em vídeo, né? Nós se encontramos ali em vídeo, a gente troca experiências e a doutora aí nos ajuda, né? A acolher os nossos sentimentos, nossos pensamentos. Além dela, nós temos também outras psicólogas. A gente tem a terapia familiar de quinta-feira, que a gente também acolhe as famílias de pacientes oncológicos. Vamos ter aí provavelmente agora alguns atendimentos presenciais também. Né? Fora a parte da psicologia, a gente tem parceria com foto e filmagem. Essa foto que eu mostrei, que tá muito bonita, né? Super gata, com cílios e tudo mais, com uma produção. Essa foto, ela é da nossa parceira, Gisele, né? A Gisele, ela faz essas fotos, né? Ela tira um momento, né? Uma vez por mês para fazer essa foto filmagem com as mulheres. Tem várias mulheres, se quiserem depois dar uma olhadinha lá no nosso Instagram do Instituto Doses de Amor, vai ver os ensaios fotográficos, né? Com elas careca, elas com cabelo. É sensacional. Então, a gente vê que isso também ajuda na autoestima da mulher, né? Mesmo que ela tá ali um pouco caidinha, assim, meio tristezinha, ela vai dar um up para ela. Na hora que ela começar a tirar aquela foto e ver a beleza que ela é diferenciado, né? Fora isso, a gente tem doação de peruca, nós temos nossa parceria com Cabelegria. Então, além de eles receberem cabelo, né, nós também recebemos cabelo lá onde a gente, lá na Casa Rosa. A gente também faz doação de perucas. Então, às vezes a gente tem algumas perucas lá dentro lá na casa também, só que tem essa parceria com Cabelegria, que ele faz a doação de peruca de cabelo mesmo, cabelo natural. Então, a gente tem doação de cabelo, oficinas de bem-estar e beleza, né? A gente tem algumas oficinas de crochê, oficina de beleza, às vezes tem o dia o dia da beleza. Então, tem visitação, essa parte das visitações em hospitais, né, que faz parte também. Informações de direitos de pacientes oncológicos, a gente tem o nosso advogado, que é o Lucas. Legal. O doutor Lucas, ele dá um apoio. A gente fica meio a gente fala que tem um PhD, a gente tem um PhD de informações oncológicas, porque a gente acaba buscando vários tipos de informações e a gente fica meio que expert, né? Eu mesma tenho bastante conhecimento nessa área, né? Porque eu fui atrás de muitos conhecimentos. Por exemplo, tirar minha CNH-PCD, pegar rodízio, sabe? Isenção de rodízio, isenção de IPVA. Muitas coisas a gente tem direito. A gente tem direito a vale transporte quando a gente está fazendo o nosso tratamento oncológico. E as mulheres, no geral, elas não sabem desses direitos, né? A gente tem direito a fazer a quitação da casa, do imóvel, quando tem esse financiamento com o banco. Então, tem algumas situações que a gente tem direito e a gente não sabe.
Então, a gente leva informação. Então, além dessa questão da psicologia, né? E alguns médicos também, que a gente tem algumas palestras, às vezes a gente recorre a alguns médicos e a gente tem algumas saídas mais rápidas, né? Além disso, né, da parte psicológica, a gente tem essa parte de bem-estar e informação também na casa. Dei uma palhinha, assim, do que a gente faz, mais ou menos. Alguma pergunta, algumas duas perguntas atrás, a gente falou sobre a pergunta de Salvador, falou sobre as pessoas que querem ser voluntárias, né? E agora chegou uma pergunta interessante, quase você começou a falar sobre ela, que como a instituição seleciona e treina os profissionais de saúde que trabalham com os pacientes com câncer. Como é Certo. feito essa seleção de profissionais? Então, porque de fato, né, a gente, para entrar no meio oncológico, você tem que ter um treinamento, porque não é de qualquer forma. Você não vai entrar numa sala de quimioterapia e vai simplesmente entrar sorrindo. Nossa, que legal, que bom que você está aqui, você está bem, né? E nem você vai entrar triste. Ah, coitadinha dela, tá com câncer, coitada. Não, você tem que ter um treinamento para isso. Né? Sim, E sim. para isso, você tem que ter uma capacitação para isso, né? E nada melhor do que a gente que passou para te capacitar, inclusive, né? Porque a gente sabe onde dói, aonde Sim. fere, né? Ou qual. Eu, por exemplo, quando eu fiquei careca, eu não gostava de sair careca na rua. Eu só saía de peruca. Por quê? Porque eu não gostava do jeito que as pessoas me olhavam, com dó, sabe? E aí já eu me olhava e falava, pensava, já cochichava, sabe? Tipo, tá doente, tá doente. Então, não gostava. Então, a gente tem que ter esse treinamento, né? E aí a gente tem um treinamento que é o curso de voluntariado. A Marta, ela foi de mudança, né? Foi para promissão, né? Tinha até comentado contigo. A Marta, ela não está mais em Guarulhos, mas presencial, mas ela é nossa administrativa, nossa, como eu falei, né? O nosso pilar ali, né? A nossa decisão final. E só que a Marta que é, né, a professora que leciona os cursos. Nós também participamos de quase todos os cursos, estamos sempre junto dando apoio. Provavelmente ela vai estar treinando outras pessoas para fazer mais cursos aí pela frente presencial. Provavelmente vamos ter alguns cursos também online. Então a gente tem esse curso de voluntários, né, de voluntariado, e a gente também tem um curso de visita humanizada. A gente chama de visita humanizada, que são essas visitas mesmo. Uma coisa é o voluntário, né? O voluntário, aquele que vai na casa, aquele que faz. A gente tá nos eventos, ele vai nos eventos junto com a gente, participa dos eventos, ajuda a gente. Voluntário nessa parte de mão na massa, né? E outra coisa é a parte da visita humanizada, que é essa visitação em hospital, de leito a leito, essa visita na casa da própria paciente, porque tem meninas nossas, né? Que são acamadas, né? Que estão acamadas, às vezes acaba de passar por uma cirurgia, a gente vai fazer uma visita. Então, precisa de ter esse treinamento, né? De saber como que entrar e como sair. Então, a gente tem esse curso. Não temos vagas em aberto ainda, mas fiquem ligadinhos aí que a gente pode abrir a qualquer momento. Tá certo, tá certo. Bom, são 20 horas e 44 minutos. Para você que está chegando aqui na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui dentro de 10 perguntas, Patrícia Marques, vice-presidente do Instituto Dose de Amor. Em falar em Dose de Amor, deixa eu estar uma bagunça aqui, mas deixa eu mandar um grande abraço, falando em Dose de Amor, um trabalho bem social. Quero mandar um grande abraço para Bibi Fragelli, Patrícia Curti e Ivone Furtado. Elas são as pessoas que trabalham em prol do Casulo para a Rua. Gente, olha que legal. Casulo para a Rua. Eu vou dizer o que quer dizer isso. Casulo para a Rua é um saco de dormir quente e impermeável para abrigar pessoas em situação de rua e oferecer trabalho e renda digna a costureiras em situação de vulnerabilidade. Quem puder doar qualquer quantia é o Instagram, @casulo para a rua. Tá certo? Chega no inverno, já estamos quase chegando no inverno, eles fazem esse casulo, confeccionam esse casulo com as costureiras que estão em estado de vulnerabilidade, que ganham dinheiro, inclusive, e elas saem entregando pela cidade de São Paulo, entre outras cidades, esse pequeno casulo impermeável que faz com que acalente e aqueça as pessoas que estão necessitadas. Parabéns, Bibi Fragelli, Patrícia Curti e Ivone Furtado. Patrícia, mais um pouquinho de água.
que eu preciso dar crédito aos meus Fica patrocinadores, senão à a gente vontade. chega a dar eu. Quero mandar um grande abraço ao escritório de advocacia Ael Carnelos Vargas do Amaral Advogados. Escritório de advocacia comprometido com causas sociais. Completa mais de 10 anos em atuação na área criminal. Muito obrigado ao escritório, a um dos nossos patrocinadores, que vem acreditando em 10 perguntas. Nós que estamos aqui logo para fazer 5 anos. Dia 16/8, iremos fazer 5 anos de programa. Que começou assim, inusitadamente, as coisas foram crescendo, novos conteúdos, novas pessoas chegando, e não posso deixar de fazer a cada 15 dias ou toda semana, quando o assunto começa a ter muita demanda de assuntos importantes como o seu. A gente tem sempre estar trazendo conteúdo, e é isso que fazem as conexões dentro de 10 perguntas. Tá certo? Daqui a pouco eu falo sobre o meu último patrocinador ali. Vamos lá. A instituição... tá. Como é que é, produção? Ah, tá. Beleza. A instituição conta com parcerias ou doações para viabilizar seus projetos? Quais são as fontes mais importantes de apoio financeiro? Então, hoje nós não temos apoio do governo, né? Porque quando você tem um projeto social, dependendo, né, se, se você preenche todo o perfil ali, o governo ele tem tanto uma verba, tem uma ajuda do governo, né? Por enquanto nós não temos, uma porque nós não temos o tempo suficiente de CNPJ e tudo mais, e é bem burocrático. Né? Até a gente pede uma ajuda assim, em relação a isso, que se de repente tivesse algum modo mais rápido, mais fácil de sabe, fazer o correto, né? Porque eu mesmo sou contabilidade, então eu tento fazer o mais certo possível da parte burocrática, né? É. Então a gente está tentando essa área aí, né? Porque hoje, atualmente, a gente não conta, não tem o apoio do governo, mas, né, quem sabe aí um pouquinho para frente a gente vai ter. A gente conta com mantenedores, então pessoas, né, que gostam aí, né, gostam da causa, veem o nosso trabalho, veem que o nosso trabalho é um trabalho muito sério, correto, idôneo, que ajuda de fato as pessoas. Eles nos ajudam também, né? Em contrapartida, a gente tem esse apoio aí de pessoas que fazem o Pix para gente, né? Faz as transferências, participam dos nossos eventos. A gente tem bazar, e aí a gente coloca lá o bazar para também agrariar valores também, porque é tudo custo, né? Pra gente, eu mesmo sou voluntária 100%, eu sou diretora do instituto, mas eu sou voluntária. Eu não tenho nada, eu não recebo um valor, né? Na verdade, eu faço questão de falar isso porque eu me dou mesmo, como pessoa, como ser Sim, sim. humano, sabe? E eu tento fazer o meu melhor, porque é isso que eu entendi, que era a minha missão, né? E então, muitas vezes a gente tira dinheiro até do bolso para fazer um evento, para cobrir alguma coisa, e tá tudo bem, que é o que a gente, de fato, que a gente ama, né? Que a gente gosta. Então, tem Aproveite, pessoas também que gostam. aproveite e já deixe a chave do Pix para quem quiser ajudar aí Ah, o gente, instituto. a chave do Pix é o CNPJ, só que eu não tô com o CNPJ aqui. Depois você, Mas não deixem de ir lá no Instituto. alguém que trabalha contigo deve estar aí na live, pede para escrever. É interessante. Eu acho que a Tati tá aí. Tati, você que sabe o CNPJ, nossa secretária tesoureira, vamos colocar o CNPJ do Instituto. Tem muita pergunta. Nossa, interessante. Pode continuar. Então a gente tem né, os mantenedores, porque é tudo custo, né? A gente paga aluguel da Casa Rosa, nós pagamos conta de água, de luz, nós pagamos contabilidade, a gente tem. É uma empresa, né? E para isso a gente não tem lucros, nós não visamos lucros, né? Nós visamos só essa parte mesmo do social. Então a gente tem o bazar, a gente tem a venda de livros, que esses livros aqui também eles são vendidos, né? A gente faz a doação, né? É gratuito para pacientes oncológicos, mas quando a pessoa quer doar, olha, tem uma amiga minha, um parente meu, eu quero comprar um livro, você pode aderir o livro, você pode comprar o livro, é só entrar lá no Instagram também, que por enquanto a gente não tem loja virtual, vamos ter, mas por enquanto a gente não tem. Mas é só entrar lá no Instagram, chama a gente, faz a solicitação do livro. A gente tem alguns eventos
principalmente em outubro, que é algumas palestras que nós damos em locais, né? Inclusive, nós damos não só em outubro, nós damos aí, a gente chama que o ano todo é rosa, porque não é só Sim. outubro que o ano é rosa, né? Nós temos o ano todo é rosa. Eu descobri o meu câncer não, porque não era meu, já foi embora. Mas eu descobri o câncer em março, não foi em outubro, né? Então, assim, nós temos. Tá, anotei aqui. Nós temos essa doação, né? Que a gente tem doação de bijuterias, foi a que eu mostrei para vocês, né? Bijuterias, lenço, maquiagem, hidratante. Então, toda essa parte nós arrecadamos também. Então, além de ser um mantenedor, você pode também nos enviar. Às vezes o pessoal faz assim, um apanhado na escola, na faculdade, aonde trabalha, sabe? Olha, a gente vai fazer uma campanha lá e a gente vai arrecadar para vocês esse mês os itens de higiene. Então, a gente tem os itens de higiene, a gente leva absorvente também para as mulheres, sabe, nos hospitais. Então, é muito assim, bem diversificado, né? Sim, sim. Essa questão aí. Então, tanto a parte de mantenedores do projeto com valor, a gente também tem essa parte de doações que a gente recebe. Então, por enquanto, a gente está nesse caminho, né? Por enquanto, a gente está nesse caminho. Isso é importante. Aproveitar, nós falando em doações e prevenções, deixa eu falar mais uma vez sobre o calendário da saúde, que é o mês de março. Né? Nesse mês de março, ele é representado pelas cores azul, amarelo e lilás, simbolizando campanhas de conscientização sobre diversas doenças, como endometriose, o câncer de colo de útero e o câncer de intestino. Já que estamos falando desse assunto, acho que é bom estar sempre ressaltando que as pessoas comecem a fazer os seus exames de prevenção, porque foi um desses exames aonde foi que você constatou que estava com câncer, tá certo? Nossa nona pergunta. Aliás, antes de fazer a nona pergunta, eu gostaria que você passe todos os contatos para as pessoas que estão nos seguindo. Qual é, de novo, o Instagram, tanto o seu como o do Instituto. Tentar, até agora eu não vejo informação sobre o Pix, telefone, tudo o que possa, que as pessoas que estejam acompanhando nossa live hoje possam um dia entrar em contato contigo. Ah, legal. O Instituto, você pode até pegar essa flechinha em cima, né? Baixar, você vai ter aí o Instituto Doses de Amor. Mas se você quiser seguir depois, passar para o pessoal, é o @Instituto Doses de Amor. Vou passar aqui. Isso, o meu Instagram é o eu acho que é Patrícia RD Marques. Você acredita que eu tenho uma. De vez em quando eu esqueço. Vai a quimioterapia dá esses esquecimentos. Eu não sei se eu coloquei o S, eu Sem não coloquei. problema. Mas é o Patrícia RD Marques. Pode me procurar lá também. Pode me adicionar. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta também, eu vou ser muito feliz em a gente te responder. Tá certo. Como a instituição interage com a comunidade local e quais são os programas de conscientização sobre o câncer oferecido? Certo. Então a gente. Câncer oferecido não é, mas se a pergunta é assim, sobre o câncer, né? Acho que é assim, quais são os programas que o Instituto, ele leva, né, para conscientização sobre o veio de câncer, né? Porto Alegre essa pergunta. Legal. Então, primeiro, assim, né, como eu falei, a gente tem essas palestras, que é muito importante. A gente tem essas palestras em empresas, a gente fornece, até eu ia falar sobre isso, porque nós levamos a palestra, em contrapartida a gente leva os livros, né, a gente oferece, olha, a gente faz a palestra, só que em contrapartida você vai ter que aderir uma quantidade X de livro, que é um modo de você presentear uma pessoa, levar a pessoa, né, ao livro, e aí ao mesmo tempo você está mantendo ali o instituto. Então a gente leva essa informação para escola, faculdade, empresas, igrejas, a gente sempre está pronto, né? A gente tem meninas que dão essas palestras, levam seus testemunhos, suas histórias, suas superações, para alertar outras pessoas, né? Que quanto mais rápido você descobre, mais rápido você faz o tratamento, mais rápido você cura. Quanto menos você faz os seus exames preventivos, mais você ali oculta, de repente, alguma doença que você fala, quanto mais mexe, mais você procura, mais você acha. Mas você acha, você trata e você cura. E quando você tá com a situação e quando você vai achar, de fato, já chega numa situação que não tem reversão, né? Então é muito importante isso, olhar e ter esse olhar aí de não, vamos fazer, vamos nos cuidar.
né? E a gente tem o Se Mexe Bonita, que é também sábado retrasado, a gente fez o Se Mexe Bonita aqui no Bosque Maia, que também é incentivando a prática de exercícios físicos. Então a gente tem uma parceria, né? Uma parceria com uma galera muito legal da Zumba, de lutas marciais, a galera do Sorrindo Orfina, que são os palhaços humanitários. Então a gente está todo mundo junto nesse dia, trazendo a prática de exercício físico, porque o exercício físico é cura também, né? Cura para doenças, não só o câncer, como outras doenças também. E a gente tem o Se Cuida Bonita, que a gente vai ter agora no meio do ano, que é falar sobre essas informações. Então a gente leva profissionais da área, né? Então a gente leva mastologista, psicólogos, Legal. a gente faz um apanhado aí de profissionais para falar um pouco sobre o câncer, sobre os tratamentos e tirar um pouco desse tabu aí, né? Então, basicamente, são esses são os projetos que a gente tem, fora alguns outros, né? Mas esses são os principais, os pilares nossos. Eu reparei, antes de eu formalizar aqui dessa pergunta, eu reparei quando você estava fazendo o curso de locução que você queria falar muito sobre fazer esse podcast direcionado a colocar esse assunto de um modo geral, né? Você comentou que os homens às vezes não, eles se fecham, as mulheres no primeiro momento ficam mais fechadas como você ficou, porque vai raspar o cabelo, tem o tititi para cá, o tititi para lá. Esse podcast já tá em construção? Como está? Então, podcast ainda não. Nós estamos fazendo uma live, algumas lives, né? A gente está com uma galerinha que a gente já estamos chamando de histórias de mulheres, histórias inspiradoras de mulheres que tiveram aí o tratamento contra o câncer, aquelas que estão em tratamento ainda. Então, estou à frente junto com a Cíntia, a gente também estamos entrevistando outras mulheres que estão aí em tratamento, né? E passando essa, essas informações para as outras mulheres. Mas por enquanto a gente não está com podcast, mas a gente está com a live. A gente fez uma live, acho que semana retrasada, provavelmente na outra semana a gente vai lançar uma nova entrevistada aí para estar conversando com a gente. Interessante você estar falando de live, né? E está entrevistando mais mulheres. Mas acho que o assunto, de um modo geral, ele abrange o ser humano como um todo, né? Como todo. Uma pequena experiência de uma mulher pode trazer para um homem, né? Câncer, né? Tá certo? Câncer de mama, isso, aquilo, Sim. mas é como um todo. Do homem, eu mesmo estou com duas pessoas, eu tenho paixão pelas duas pessoas, estão passando por momentos difíceis, mas estamos ali fortes. E você falou uma frase importante que eu até queria compartilhar com um amigo meu que está aqui comigo, Ricardo, que aquilo, um abraço, estou aqui, ligou, isso é muito importante, porque você dorme sabendo que está dodói, acorda e às vezes os relatórios, as últimas informações do médico às vezes não te favorecem ou não, né? E você não pode cair, né? Você tem que estar sempre, não, eu vou sair dessa, acho que você passou por isso, com certeza, né? Todas as pessoas que trabalham contigo, como você mesmo falou, o Instituto são pessoas que tiveram, né? Sim, é isso mesmo. Ricardo, né? Ricardo, tamo junto, viu? Ele não está, Sim. mas temos um amigo em comum que está, então aquilo que você comentou ficou bem marcado, né? Entendi. Leva um abraço para ele e a gente tá junto nessa. A gente tá junto. Conte com a gente também. O que a diretoria considera ser a maior prioridade para o crescimento e desenvolvimento da instituição nos próximos anos? A nossa última pergunta. E, né, são 10 perguntas, é a 10ª pergunta. Bom, essa pergunta é muito interessante. Por quê? Hoje nós já demos o ponto inicial, né? O nosso pontapé que foi a Casa Rosa. Porque a gente era só o grupo do WhatsApp. A gente tinha o Instagram e fazia online. De repente, a gente foi lá para o Parque Secap, tivemos uma loja lá, e só que estava muito pequena, a gente precisava de um lugar maior. E a gente aceitou esse desafio, porque foi um desafio de alugar uma casa e chamar ela de Casa Rosa, que ela é linda, aconchegante, do jeitinho nosso, sabe? Do jeitinho que a gente colocou, as cadeiras rosas, as fotos das meninas, é maravilhosa a casa, bem aconchegante.
Sim, Em julho do ano retrasado, a gente foi, nós lá, algumas voluntárias do Instituto, nós fomos fazer uma missão em Barretos. Em Barretos, ele é um local que é o ponto-alvo, tem um hospital muito grande, que é o Hospital de Amor, que chama. Que tem aquelas alas que tem os artistas, sabe? Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo e Luciano. Inclusive, as alas do hospital têm o nome dos artistas. Então, é um mundo, é uma cidade que é assim um hospital sobrenatural, é enorme o hospital. E a gente foi fazer, nós fomos fazer uma missão lá, que é fazer esse acolhimento de doses de amor para aquelas pessoas que estavam em tratamento. E legal. lá, em específico, lá tem muita casa de apoio. Essas casas de apoio são pessoas que vêm de outros lugares, outras cidades, não tem como, não tem onde ficar, não tem parente, não tem dinheiro, e aí essas casas de apoio acolhem essas pessoas. Legal. Então, no meio do tratamento, acolhe essas pessoas. E aquilo encheu nossos olhos, sabe? É uma coisa tipo assim, a gente pode ir além disso. Então, qual é o nosso objetivo, né, para o futuro do Instituto? É que nós sejamos uma casa de apoio. Nós já temos uma casa, né? Nós já temos um quarto certinho lá, a gente com um banheiro, tudo direitinho, bonitinho. Só que hoje a gente não tem ajuda financeira para isso, né, Sim. para manter, porque a gente precisa de um profissional 24 horas ali na casa, nós precisamos de assistente social, a gente precisa de alguns médicos, enfermeiros, e tudo isso é valor, né? É dinheiro que se. Então, assim, o nosso projeto é esse, que a gente seja futuramente uma casa de apoio, que outras pessoas que venham de outras cidades, outros estados, tenham onde ficar e ter uma casa de acolhimento, sabe? Uma casa acolhedora, que o tratamento ele já é bem agressivo e você ficar em um hotel, em qualquer lugar, não, você tem uma casa que vai te acolher, vai estar ali com você. Então esse é o nosso projeto aí para o futuro, né? A gente está almejando isso. Patrícia, se alguma pessoa que está aqui com a gente, que tem uma empresa que quer mandar alguns produtos para que você possa compor mais esse mimo que você leva para as pessoas, entrega para onde? Para onde leva? Olha, hoje nós estamos na Rua Pará, número 69, lá na Vila Fátima, acho que é Vila Fátima, se não me engano, lá em Guarulhos. Então, lá no Instagram do Instituto também você pode me chamar, tem lá o endereço, mas pode me chamar. Dependendo do lugar, nós vamos retirar. Se for aqui mais próximo da gente, né? A gente retira também. Mas assim, nós iremos ser muito felizes, estaremos muito alegres em receber, né, as doações aí, se caso alguém queira nos ajudar. Será muito bem-vindo. Aqui a nossa querida amiga Luana. Pati, seu trabalho é incrível. Você é escolhida por Deus para espalhar amor. Não tenha dúvida disso. Está entrando bastante gente. Infelizmente, a live está acabando, o nosso programa está acabando. Quem chegou agora, daqui a pouquinho vai estar já gravado no IGTV do Instagram do programa 10 Perguntas. E amanhã, a partir do meio-dia, estará no canal do YouTube. Programa número 10 Perguntas. Programa 10 Perguntas, tá certo? Hoje falamos aqui com Patrícia Marques, ela que é vice-presidente do Instituto Doses de Amor. Agradecer muito pela paciência e compreensão de todos, que era para ter sido ontem, mas foi hoje. Não tem problema nenhum. Aliás, a própria entrevistada falou, se não foi ontem, não era para ser. Isso. E no nosso momento interativo, vou ver aqui se tem alguma... Eu acho que eu sempre gosto de falar com as pessoas. Estamos falando, ninguém mandou, falou incrível, escolher Deus. Eu quero que você fale às pessoas. Hélio, um grande abraço, musicista muito competente. Gostaria que você pudesse falar o nome de algumas pessoas que fazem a parte da diretoria, da presidência do Instituto. Ah, então. Nossa diretora é composta pela Marta, maravilhosa. A gente tem um amor assim muito grande por ela, estou morrendo de saudade dela. É, a gente tem a Tati, que é a nome da nossa diretoria, que é a nossa tesoureira, e junto com a Vilma. A gente tem também né, que é a Vilma, nossa linda também, maravilhosa. Nós temos também a Kelly, que é nossa secretária, junto também com a Esmeralda. Então, essa é a composição da diretoria, né? Essa daí é o papel organizacional das mulheres e todas elas tiveram câncer. Então, a diretoria é formada por mulheres que tiveram câncer e que aceitou esse desafio, né? E fora as meninas da diretoria, é o que eu falei, né? Nós aí também temos aí
por trás de nós. Nós temos parceiros maravilhosos, excelentes, que estão aí, que ninguém solta a mão de ninguém, sabe? E então, que abraça mesmo o projeto com muito carinho, com muito amor. Então, se eu for falar o nome dos parceiros, eu vou acabar esquecendo, mas assim, sou totalmente grata a todos eles, assim, que são excepcionais. Quem quiser adquirir o livro, um dos 3 livros, e o valor, por favor, vamos O falar. valor de cada livro tá R$ 45, se eu não me engano, 44,70. Mas são histórias. Esse livro aqui, que é o meu livro, eu estou aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Sim, Eu estou aqui. sim, sim. Esse livro é o livro 1. E esse livro a gente não tem mais tiragem. Pode ser que a gente venha tirar mais um pouco, mas a gente não tem. Então, esse inclusive é exclusivo. É o meu filho único aqui. A gente tem esse também, que é o Laço Entre Nós. Tem o planner aqui, então é bem legal, sabe? É coloridinho. Aí tem alguns planners de tratamento. Você está iniciando o tratamento, é bem legal. E tem o Sobrevoo, que é o terceiro, né? Que também conta a história das mulheres. Então, todos eles são compostos de histórias de mulheres, histórias de resiliência, de esperança, de fé, histórias maravilhosas. Eu sei que vai inspirar você. Por mais que você não tenha, né, não tenha tido a doença, são histórias de vida. E É muito como é que importante. faz para adquirir? Liga para você? Como é que faz? Vai pelo correio? Está vendendo de Isso. alguma forma? Isso, por enquanto a gente está só, não temos a loja física, mas dá para pedir lá pelo Instagram, já lá junto com a Marta, eu também posso dar uma olhadinha, ou então pode pedir lá no meu Instagram também. Aí a gente faz toda essa parte de envio, envia pelo correio mesmo. Tá. Eu tenho aqui a Lady Jane, é isso? Andrade, o Grupo Dose de Amor teve um papel fundamental na minha recuperação. Elas são demais. Muito A obrigado por estar Leide, me ouvindo. a Para Leide. finalizar o nosso programa, eu sempre peço que o entrevistado dê aquela mensagem positiva para que todos que estão assistindo, acompanhando, e daqui a pouco a gente vai compartilhar com muita gente, mas que vai ficar aqui registrado a sua última mensagem positiva para todos que estão, que acompanham o nosso programa 10 Perguntas, por favor. Todo desafio na vida, né, a gente dá medo, toda mudança na vida dá medo. Eu posso falar isso porque além de uma doença crônica, né, uma doença que é um diagnóstico de morte muitas vezes, né, eu também passei pelo luto agora, tenho passado e eu percebo assim que em todo momento Deus, ele, acima de tudo, está sempre comigo, está sempre adiante de mim. Eu falei até pro Augusto, se não foi para acontecer ontem, porque era para acontecer hoje, está tudo bem. Né? Eu falei hoje também sobre mais gratidão e menos reclamação. Dê valor à sua vida, dê valor a você, se cuida, vai fazer os seus tratamentos, vai fazer os seus preventivos, se ame, se goste, né? A pessoa mais importante neste mundo é você. Eu me lembro muito bem quando eu fui viajar de avião e aí a aeromoça fala assim, né? Quando o avião tiver em turbulência, tal, vai cair essas máscaras no seu rosto. Primeiro coloca a máscara em você. Depois você coloca a máscara no seu filho, na sua mãe, o que seja. Mesmo que seu filho seja pequeno, mas primeiro coloque em você. Se você não estiver bem, não tem como você cuidar do próximo. Então, se cuida, não tenha medo. Se cuida, se goste, se ame, se trate. Tá bom? A melhor pessoa nesse mundo é você. E conte com a gente. Espero que não conte para a questão, né, de um diagnóstico meio difícil. Mas também, se souber de alguém que está precisando de algum acolhimento, né, nesta área, a gente está aqui, solicita aí para te ajudar. Tá bom? Conte comigo. Conte com a gente. Conte com o Instituto Dose de Amor. O senhor Marcos está aqui. Patrícia, seu pai e a sua mãe te amam muito. Nós Ah, também. Bom, estamos chegando ao fim de mais um programa 10 Perguntas. Para quem chegou agora no finalzinho, eu entrevistei agora Patrícia Marques, que é vice-presidente do Instituto Dose de Amor. Ela contou toda essa história e também conta a história de todo o trabalho feito pelo Instituto. Daqui a pouco, volto a dizer, estará gravado no GTV aqui do Instagram e amanhã, a partir da meio-dia, teremos lá no canal do YouTube. Quero agradecer a você que esteve aqui com a gente e dizendo que no dia 31 teremos a doutora Clécia, lá de Salvador, vai falar sobre direitos humanos, vai falar sobre a nova cadeia, a escola antirracista lá de Salvador. E no dia 7/4, o nosso querido amigo tarólogo Gil Lisboa. O programa 10 Perguntas não
para. É isso aí, fazendo conexões. Agradecer a todo mundo, em especial a você, Patrícia, a toda a sua equipe, a todos que estão aqui comigo. E voltamos na semana que vem com mais um grande conteúdo. Esse é o programa 10 Perguntas, todas as segundas-feiras, às 21 horas. E em caráter especial, hoje, excepcional, hoje foi a terça-feira, às 20 horas. Tá certo, Patrícia? Muito obrigado. Conte com 10 perguntas. Qualquer novidade, manda o link, manda informação, use e abuse do nosso programa 10 Perguntas, tá bom? Muito obrigada. E obrigada às meninas que participaram da live, aos nossos parceiros que participaram também. Muito obrigada. Obrigado mesmo. Então tá certo. Muito obrigado, gente. Até a próxima. 10 perguntas no ar. Abraço a todos. Até logo. Obrigado, Pati.